Saudações prevencionistas. Dentro da nossa programação de divulgação de conteúdo de higiene ocupacional, convido vocês que nos seguem, a incentivar outras pessoas a acessar os nossos canais de comunicação, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, principalmente o YouTube, deixar lá o seu gostei, não gostei, o seu like, o seu dislike, acionar lá o sininho para que toda vez que a gente publicar alguma coisa, você receber lá uma informação de que algo foi publicado para você poder acessar. E nesse momento a gente vai estar trabalhando aqui, falando um pouco sobre agentes químicos, falando de amostragem passiva, amostragem ativa, de membranas, dos filtros que são utilizados para os diversos tipos de coleta, metodologias utilizadas pelos laboratórios, os acessórios que são utilizados nas campanhas de amostragem no campo. Então, a ideia é passar uma visão bem geral desses itens para vocês, de forma que não tenham dúvida com relação a usar esses equipamentos, esses acessórios a todo instante, conforme as demandas forem surgindo, de forma adequada. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre essa questão de amostragem e amostradores, tá certo? Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente dá início então. E lembrando, não deixe de acionar o sininho e ao final de toda a apresentação deixar aí o seu gostei ou não gostei, que isso é muito importante para nós, para sinalizar se o que a gente está fazendo está atendendo a expectativa de quem nos acompanha ou não, tá certo? O objetivo é passar informação de qualidade, mas de uma forma que seja bastante fácil e compreensível para todos os públicos, tá certo? Por isso que é importante esse feedback que a gente pede para vocês, com relação a deixar aí o seu gostei ou não gostei, que seria o seu positivo ou o seu negativo, o like ou o dislike, ok? Contamos aí com vocês para nos auxiliar nisso, e não deixe de acionar aí o sininho. Bom, conforme eu disse, a ideia é a gente falar um pouco com relação a amostragens e amostradores. Dentro da pasta de agentes químicos, isso é extremamente relevante. Por quê? Porque cada agente de risco, cada agente químico de risco, você às vezes necessita um determinado amostrador, uma determinada metodologia que demanda um determinado acessório, às vezes um determinado filtro, ou um determinado cassete, ou tubo, seja um tubo de carvão ativo ou de sílica gel, ou seja, isso a gente vai detalhar ao longo aí dessa nossa conversa, com o objetivo de facilitar esse entendimento para que em cada situação que possa surgir no dia a dia, vocês tenham a tranquilidade e a facilidade de saber exatamente o que fazer, como amostrar, dentro de parâmetros corretos. Bom, para a gente poder falar em fazer uma amostragem, seja ativa ou seja passiva, nós temos que inicialmente identificar essa necessidade. Para identificar essa necessidade, a gente vai lá naquelas etapas que já eram previstas lá no PPRA,
né, que é antecipação e reconhecimento dos riscos, né? Antecipação, quando a gente estiver trabalhando num projeto que vai estar se iniciando, ou seja, a gente ainda não tem noção efetiva da operação, mas dá para, na etapa de projeto, a gente já fazer uma análise crítica, né? E ter ali um bom indicativo de quais riscos eventualmente vão acontecer no momento em que aquele projeto estiver sendo dado partida, né? Iniciando a operação. Isso a gente faz através da análise preliminar de risco em higiene ocupacional, né? Que nada mais é do que uma caracterização básica. Muito comum da gente utilizar essa ferramenta quando você já tem, principalmente, as unidades de produção funcionando e a gente, né, com a visita de campo, vai observando, vai fazendo entrevistas e analisando todo o processo de produção, desde o início até o final, da entrada da matéria-prima à saída do produto final. Então, quando a gente faz essa caracterização básica, a gente vê em cada etapa do processo produtivo, a gente vai conseguir identificar os riscos, no caso, como a gente está falando de risco químico, os riscos químicos que porventura existam em cada atividade desenvolvida, do início ao final do processo, né? Bom, identificou-se um determinado agente de risco químico. Aí vem a tradicional pergunta: como que eu vou poder quantificar, né, aquele agente de risco? Obviamente, se existir metodologia para quantificação, né? Então, nós temos que ter essa expertise, né, de saber se aqueles agentes de risco identificados, se eles são quantificáveis. E aí vem, qual que é a técnica de amostragem que eu vou utilizar para fazer essa quantificação, né? Então, eu vou usar um procedimento de amostragem ativa, vou usar um procedimento de amostragem passiva. Como que isso vai ser feito, né? Então, primeiramente, identificar dentro do processo produtivo, né, quais são os agentes de riscos que estão ali presentes. No nosso caso aqui, como nós estamos falando de agente químico, identificar quais agentes químicos estão presentes dentro daquele processo. A partir daí, então, a gente já começa a fazer o refinamento. O que é o refinamento? É ver como que a gente vai quantificar aqueles agentes químicos para que a gente possa ter padrão de comparação e estabelecer todas as formas de controles que a gente necessita estabelecer. Obviamente que se você tiver alguma situação onde o risco químico ele é extremamente elevado, então primeiramente a gente tem que, obviamente, controlar aquele risco, né? Então, normalmente em higiene ocupacional, só lembrando um conceito básico, se eu tenho convicção absoluta de que aquele agente não representa um risco ocupacional, eu não tenho que amostrar. Se eu tenho convicção de que aquele agente ele representa um risco elevadíssimo, né, de nocividade para o ambiente ocupacional, eu tenho que controlar aquele risco. E, normalmente, a gente usa quantificar quando existe aquela dúvida se aquele agente de risco ele chega a representar alguma probabilidade de nocividade, né, ou não. Aí, nesse momento, é que a gente vai trabalhar a questão, né, de qual técnica utilizar. Então, partindo do princípio de que chegamos à conclusão, né, que existe uma certa indefinição
Se aquele agente de risco ele realmente não representa nocividade nenhuma ou pode ser bastante nocivo, se estamos com essa dúvida, então a gente vai partir deste princípio para poder então trabalhar a questão das amostragens e das metodologias e dos processos que estão à nossa disposição. Então, a ideia é levar para vocês uma concepção legal justamente de o que amostrar e como amostrar, tá certo? Quais as ferramentas que eu tenho, quais as ferramentas que eu vou utilizar para isso, ok? Então, normalmente nós temos como amostradores, né, as amostragens ativas, né, os amostradores para amostragem ativas, que normalmente a gente está falando aí de cassetes, tubos, né, tubos de carvão ativo, tubos de sílica gel, ou de amostragens passivas, né, onde a gente tem aqui os amostradores passivos, né, no caso, cada amostrador ele vai ser utilizado para um determinado agente, né? Por exemplo, às vezes eu vou ter aqui para aldeídos, que seria esse verde, e para vapores orgânicos, esse aqui circular, né? Esse amostrador circular. Nós vamos detalhar, falar um pouco, né, bastante sobre esses amostradores para frente, né? Na medida que for evoluindo, a gente vai detalhando em que situação usa cada um, os cuidados necessários para se fazer a amostragem usando aquele amostrador, em que situação que usa, em que situação que não pode usar, né? Seja para amostragem ativa, seja para amostragem passiva, tá certo? Vamos trabalhar isso aqui, procurando detalhar um pouco mais para vocês cada situação desta, tá? Vamos para frente. E aí vem, né? Eu disse que em questão de definir, né, os riscos presentes no ambiente, então a gente está amarrado nessa análise preliminar de risco de higiene ocupacional, né? Obviamente que uma análise feita por alguém que não tenha a vivência necessária e não tenha a expertise necessária, você pode ter ali uma análise preliminar que de repente deixa a desejar, né? Então, mas quando você tem uma análise preliminar bem qualificada, bem feita, então ela vai ser bastante completa, ela vai abranger efetivamente, se não 100%, mas próximo de 100% dos riscos presentes, né? E, obviamente, vai trazer qual que é a melhor definição de estratégia de amostragem, né? O que seria isso? É exatamente estratégia de amostragem, como o próprio nome diz. O que amostrar, como amostrar, quando amostrar, os cuidados que tem que se ter para aquela amostragem ser representativa, né? Ser fiel à realidade do ambiente de trabalho, tá certo? Então, quanto melhor a estratégia de amostragem, melhor será o resultado de trabalho da higiene ocupacional. O que ocorre? Primeiro, a identificação adequada dos riscos. A partir do instante que eu tenho essa identificação adequada, eu posso definir a forma como eu vou realizar a amostragem para que ela seja representativa. Isso já me daria o quê? A estratégia de amostragem. Então, nós temos uma sequência, né? Se a minha estratégia de amostragem não for legal, eu não tenho um trabalho de HO legal. Por outro lado, eu não tenho como fazer uma estratégia de amostragem legal se a minha análise preliminar de risco, né, a minha caracterização básica do ambiente, que me dá esses riscos, né, de forma preliminar, que estão presentes, não for bem feita, então eu já tenho ali
um erro embutido nesse processo, que vai me levar a uma estratégia de amostragem também que vai deixar a desejar e, consequentemente, o trabalho de HO vai deixar a desejar. Então, é fundamental a gente ter uma informação de primeiríssima qualidade, desde o momento em que a gente está fazendo a análise preliminar, para poder realmente fazer uma caracterização básica do ambiente de forma bastante holística, né, que não deixa de identificar, né, para que a gente possa analisar todos os riscos, né? Então, se eu não identifico, como é que eu analiso? Se eu não tenho como administrar o que eu não conheço, né? Então, o processo é uma sequência e a gente vai conseguir um resultado bastante expressivo, né, lá na frente com a higiene ocupacional, né, vamos dizer assim, das avaliações, onde a gente possa tirar conclusões e definir políticas, definir ações que são realmente representativas, que vai trazer um benefício ao trabalhador, um benefício à empresa, no sentido até de proteção em relação à legislação, né? Tudo depende desse trabalho bem feito lá no nascedouro, né? Que é essa caracterização básica bem feita, através de uma análise preliminar de risco bem feita, que vai definir uma estratégia de amostragem efetiva, adequada, garantindo um melhor resultado no trabalho da higiene ocupacional. Bom, e aí a gente evoluindo um pouco mais, falando, né, dos amostradores, vamos falar um pouco de amostragem passiva, né? Qual a técnica de amostragem utilizar? Então, quando eu estou falando de amostragem passiva, eu estou pensando em gases e vapores, né? Vapores orgânicos, formaldeídos e outros aldeídos, óxido de etileno, amônia, etc. Então, é a amostragem que é direcionada a esses tipos de agente de risco. Não faz sentido eu pensar em amostragem passiva para particulado. Por quê? Vamos ver um pouco à frente a justificativa com relação a isso. Por que que não faz sentido? Vamos detalhar isso para que fique bastante claro. E se a gente estiver usando, né, uma amostragem ativa? Eu vou usar uma técnica de amostragem direta, com filtros, com adsorventes ou absorventes, ou uma combinação de filtros, tá certo? Eu vou usar cassetes, eu vou usar tubo de carvão ou tubo de sílica gel. O que eu vou usar? Essas amostragens, né, esses tubos, eles vão estar impregnados de alguma substância ou não, quer dizer, tudo depende do que eu pretendo amostrar, do resultado, do que eu quero medir, né? Então, a gente vai ter um tipo de amostragem para cada situação delas, seja uma amostragem passiva, seja uma amostragem ativa. O que nós vamos fazer na sequência? Nós vamos procurar detalhar um pouco de cada situação dessa de amostragem passiva e ativa para você, para poder ficar bem claro quando que a gente pode e deve usar um tipo, quando que a gente pode e deve usar o outro, né? E todos os cuidados que são inerentes a cada processo desse, a toda situação, a tudo aquilo que a gente identifica nos ambientes, então, para poder ver o que nós vamos usar e como, né? Para que o nosso resultado da amostragem feita seja efetivo. O que é efetivo? Represente a realidade do contaminante naquele ambiente, se ele realmente é preocupante ou se é trivial, né? Se ele não vai trazer consequência nenhuma para a saúde do trabalhador, ok? Bom, falando de amostragem passiva, detalhando um pouco mais a amostragem passiva, qual que é o princípio, né, da amostragem passiva?
Quando que eu devo e posso utilizar, né? Qual que é a recomendação da amostragem passiva? Eu posso usar a amostragem passiva em todos os ambientes que eu queira, em todas as situações operacionais? Isso nós vamos detalhar em seguida, para que não exista nenhuma dúvida com relação ao que fazer em cada momento, em cada situação operacional. Bom, para a gente falar de amostragem passiva, é extremamente importante entender, né, como que o estado gasoso se comporta, né? Então aí vem um fato interessante. Quando a gente está dentro de uma sala e você pega uma substância química, né, que está falando no popular, você chega num ambiente, e abre um vidro de perfume, abre um vasilhame que tenha um produto químico ali, você tem um vapor saindo, né? Então, o que é aquele vapor? São as moléculas, né, daquela substância, daquele produto. Essas moléculas, no estado de vapor, elas não têm restrição de movimento, né? As forças de coesão entre essas moléculas são muito fracas. E o que acontece quando você abre, né, ou vaporiza algum tipo de substância no ar? Imediatamente, aquelas moléculas, elas vão procurar ocupar todo o espaço livre naquele ambiente. Então, à medida que ela vai se expandindo, porque as forças de coesão entre as moléculas são fracas, então o estado gasoso, ele tende a se expandir no ambiente, até você ter ali uma equiparação, né, de forças de dispersão das moléculas, tá certo? Nesse momento, então, entra em equilíbrio, mas para isso acontecer, aquela substância no estado gasoso já ocupou todo o ambiente. Então, essa é uma característica de um gás, né? Na medida em que ele é liberado no ambiente, ele vai procurar ocupar todo aquele ambiente, né? Então, essa é uma característica fundamental que a gente tem que considerar para quando estiver trabalhando, utilizando, né, que a gente estiver pensando em fazer algum tipo de amostragem passiva. Tem que começar por aí. Eu não posso pensar em fazer amostragem passiva de particulado, né? O particulado não tem essa característica, tá certo? Não tem. Bom, então, qual que seria a característica principal? A difusão gasosa, né? As partículas tendem a se mover do ponto de maior concentração para todo o ambiente, até a concentração em todo o ambiente se igualar, entrar em equilíbrio. Então, a partir do momento que o gás se expandiu em todo o ambiente e a concentração dele no ambiente se igualou, aí essa expansão, né, essa difusão, ela paralisa. Por quê? Porque entrou em equilíbrio. Isso é muito importante. Por quê? Porque o amostrador passivo, ele vai estar recebendo essa difusão gasosa e registrando, né? Então, agora aí que vem os cuidados. Para que isso ocorra e seja representativo, quais características que a gente tem que ter desses ambientes? Em que situação que eu posso usar, né, isso? Onde que eu posso ter a confiança de que houve um equilíbrio no ambiente daquela substância para poder o meu amostrador passivo ter registrado o que era necessário registrar em termos de concentração daquela substância. Por quê? A concentração vai se igualar quando entrar em equilíbrio.
Se eu tenho um ambiente que não é possível existir esse equilíbrio por algum motivo, eu não posso usar o amostrador passivo. Primeira dica, né? Primeira grande dica, ou mais uma dica, digamos. Aí nós temos, por exemplo, à esquerda, um amostrador passivo para vapores orgânicos, tá certo? E à direita, um amostrador passivo para formaldeído ou alguns outros aldeídos, tá certo? Então a gente tem aqui, onde temos o sorbente, né? Nós temos a parte que é exposta à difusão, né, gasosa, tá certo? E o colar, onde esse amostrador é afixado, né, no trabalhador. Então, observe, nós temos uma grande facilidade para usar os amostradores passivos. Ele é bem pequeno, aqui está quase que no tamanho, ele é pequeno, é alguma coisa aí de uns 5 centímetros, 7 centímetros, é muito pequeno, né? E leve, não atrapalha em nada, não incomoda, né? Então é muito fácil de usar, só que tem algumas restrições que a gente tem que considerar para poder fazer, usar essa ferramenta amostrador passivo, né, nos ambientes onde a gente deseja fazer uma quantificação, tá? Hoje a ideia é a gente falar nesse momento aqui, né, principalmente da amostragem passiva, e num próximo vídeo nós vamos detalhar bastante a amostragem ativa, que é bem mais complexo, né? E num outro a gente vai falar dos filtros, né? Das membranas filtrantes, das metodologias de laboratório e dos acessórios que se usam para a amostragem ativa, tá? Nesse primeiro momento a gente vai detalhar bastante aqui, falar um bocado de coisa sobre a amostragem passiva, e nos próximos vídeos vamos abordar aí a questão da amostragem ativa, os filtros, amostradores, os filtros e acessórios, né, para os amostradores de particulado e tudo mais, metodologias, etc. Seguindo aqui então com a amostragem passiva. É uma opção para gases e vapores. Como eu disse, não se aplicam a particulados, tá? Poeiras, névoas, neblinas, fibras e fumos, né? A amostragem passiva, ela é específica e unicamente para gases e vapores, tá? Bom, é algo que a gente não tem dificuldade com os amostradores passivos, prender, né, posicioná-los o mais próximo possível da zona respiratória do trabalhador, que é onde devem ser utilizados, porque eles são pequenos, não são pesados e tem ali a garra, que é fácil de fixar. Então é algo que a gente tem que fazer. Não adianta colocar uma amostragem passiva no trabalhador preso lá na calça, né, no bolso da calça, por exemplo. Eles têm que estar aqui em torno aqui de 150 milímetros da zona respiratória, do nariz da pessoa, digamos assim, tá certo? Tem que estar aqui na gola da camisa, bem próximo aqui do que seria, né, a área, né, a zona respiratória do trabalhador, tá certo? Eles são leves e fácil de utilizar, conforme já disse, né? A vantagem do amostrador passivo é isso, ele é pequeno, é fácil de utilizar, é leve, né? Não tem que estar prendendo no trabalhador bomba, aquele tanto de mangueira, né? Então já é algo que incomoda bem menos o trabalhador, não tem ruído, porque quando você põe uma bomba, né, de amostragem de ar no trabalhador, aquela bomba está ali trabalhando, está emitindo um certo ruído, né? Já o amostrador passivo não, ele está quietinho ali no trabalhador,
não tem problema, né? E a amostragem, ela ocorre de forma natural na medida que o ar, né, que essa difusão gasosa penetra, né, no amostrador, tá certo? Então, e aquilo que eu já disse, né, a aplicabilidade é só para a substância no estado gasoso. Por quê? Porque parte desse princípio que tem que ter a difusão, né? Então, só o gás é que tem difusão. Então, particulado a gente não utiliza, tá certo? Bom, outra facilidade, né, conforme eu já disse, é que a gente pode utilizar vários ao mesmo tempo no trabalhador, né? Você não tem que fazer investimento pesado, não demanda, né? Porque não tem o equipamento, não tem as bombas, não tem os acessórios para se colocar, incomoda bem menos o trabalhador. Bom, aí porque a pergunta que não quer calar, então por que não é amplamente utilizado? Nós vamos ver aqui na sequência por que não pode ser amplamente utilizado, quais são as restrições, né? Porque tem todas as facilidades, incomoda menos o trabalhador, não demanda grandes investimentos para você poder utilizar, não atrapalha as atividades que o trabalhador está fazendo, porque às vezes, dependendo da bomba que coloca no trabalhador com os acessórios, o trabalhador fica incomodado, né, dificulta às vezes ele executar um pouco, é claro, né, dificulta um pouco ele executar as suas atividades. Já o amostrador passivo, não. Então, por que ele não pode ser amplamente utilizado? Então, vamos a essa resposta, né? Quais são os cuidados? Primeiro, determinar o tempo de amostragem de acordo com a concentração estimada do contaminante. O amostrador passivo, ele tem uma certa limitação em termos, se você colocar um amostrador passivo num ambiente onde você tem uma concentração muito elevada, ele vai ter a sua capacidade exaurida em curto espaço de tempo e você vai perder a amostragem, né? Então, você tem que ter uma ideia, né, uma noção desse contaminante no ambiente para poder utilizar a amostragem passiva. Se você está num ambiente onde você já tem certeza de que a concentração do agente de risco é extremamente elevada, é aquilo que eu disse no início, não tem nem que fazer amostragem, tem que reduzir aquela concentração, uma ação imediata nesse sentido, para poder eliminar o risco de nocividade para a saúde do trabalhador. Então, é totalmente pertinente quando a gente fala em ter uma noção dessa concentração estimada, justamente para determinar em quanto tempo vai usar aquele amostrador para poder você ter a fidedignidade com relação qual que é a concentração daquele contaminante no ambiente, né? Por que então que a gente tem que saber isso? Está aí na sequência que uma alta concentração do contaminante, quando eu sei que ela está mais para elevada do que para baixo, eu tenho que utilizar o meu amostrador passivo dentro de um determinado tempo que evite que ele vá se saturar, porque se ele saturar, eu perdi toda a minha amostragem, né? Foi uma tremenda perda de tempo e custo, né? Eu tive custo, por mais que o amostrador passivo seja mais econômico, sob o ponto de vista demanda menos investimento, não justifica que eu possa rasgar dinheiro com ele, né, fazendo amostragem de qualquer forma. Isso nunca, isso jamais, né? Então, nós temos que ter ideia dessas situações para poder utilizar o amostrador passivo. Se houver uma certeza da nossa parte que naquele ambiente existe uma tendência a uma concentração de contaminante mais alta do que o seria admitido ou normal, e eu ainda vá fazer a medição, eu tenho que fazer os cálculos e definir um tempo que evite a saturação do amostrador.
Como que eu faço isso? Entra em contato com o fabricante ou representante do fabricante e busca essa informação, porque vai depender muito de cada amostrador, de cada agente de risco que você vai estar fazendo a avaliação, e o representante ou fabricante vai te dar uma informação bastante fidedigna nesse sentido, ok? Bom, e aí vem, né? Por que que é importante entrar em contato com o fabricante, independentemente, até para ver, né, para que ele te oriente com relação aos procedimentos que você deve seguir em usar aquele amostrador, né? Isso é extremamente importante, né? A embalagem do amostrador, ela deve ser aberta só no momento em que vai se realizar a amostragem. Por que isso? Porque como ele é um amostrador passivo, se você abre a embalagem antes, ele já pode sofrer algum tipo de contaminação. Então ele tem que ser aberto no exato momento da realização da amostragem, já dentro do ambiente onde a amostragem vai ocorrer, no momento exato que ela vai começar, já do lado do paradigma a ser avaliado e já instalando nesse paradigma o amostrador. Então é assim que deve ser feito, tá? Que acontece? Aí vem um outro fator que é extremamente importante, né? É interessante que tenha algum movimento do ar que vai facilitar, né? Vai facilitar essa difusão, né, desse contaminante no amostrador. Então, nós temos que ter um ambiente com essa ventilação, digamos assim, controlada, né? Buscando o quê? A eficácia da amostragem, né? O ar não pode estar parado de tudo, tá? Porque de repente eu vá ter ali uma amostragem que não vai ser totalmente representativa e não pode ser uma ventania. Daí eu concluo o seguinte: eu posso fazer uma amostragem usando um amostrador passivo num ambiente aberto? Não. Por quê? Porque a difusão gasosa, ela tem como, vamos dizer assim, a condição básica, né, dela ocupar um determinado espaço, tá certo? E de tal forma que que as suas moléculas estejam já dispersas, vamos dizer assim, e em equilíbrio, né? Eu não vou conseguir isso num ambiente aberto. Então, essa concentração, ela tem que estar equânime no ambiente, concentração do contaminante. Como que eu vou garantir isso num ambiente aberto? Tá? Então, essa é algo assim muito importante a gente ter noção, né? Que essa tem que ser para um ambiente onde você tenha uma condição mais ou menos controlada, ok? Então, como eu estava dizendo, é adequado para interiores. O amostrador passivo não deve ser utilizado em ambiente aberto. Óbvio, porque um ambiente aberto eu não vou poder dizer que a minha concentração nos diversos pontos do ambiente é a mesma daquele contaminante. Isso só vou conseguir em ambientes fechados, interiores, né? Umidade. Os amostradores passivos são inapropriados para ambientes com umidade alta. Então, também não posso usar em ambientes com umidade alta. Temperaturas extremas, restrições de utilização nesses ambientes. Seguir orientações do fabricante. Então, percebam, o amostrador passivo, ele é muito
mais econômico para ser usado, porque não demanda grandes investimentos. Ele é muito mais tranquilo para o paradigma avaliado, porque não vai incomodar menos, não tem ruído, né? Não tem peso, é pequeno, é leve, né? Então, as restrições para uma utilização mais frequente está justamente em ele ser usado em ambientes interiores, digamos assim, muito adequado para laboratórios onde você tem ali produtos químicos sendo utilizados. Então, você é um laboratório de patologia, digamos, né? Hospitais também é um local que você tem ambientes fechados, são interiores, né? E aí você pode também ter facilidade para utilizar, e você vai ter as condições adequadas para utilizar um amostrador passivo, tá certo? Locais de pesquisa, né? Ambientes onde você tem pesquisadores trabalhando com produtos químicos, que são ambientes climatizados, né? Interiores. Então, esses ambientes que a gente tem que ter sempre em mente quando houver a necessidade de amostrar gases e vapores, né? Não adianta eu pensar nisso em ambientes abertos, não adianta eu pensar nisso em ambientes onde eu tenho uma ventilação muito grande nele, né? Então, são essas as restrições e são essas as indicações, né, para se usar o amostrador passivo, tá certo? No nosso próximo vídeo, ele vai ser um pouco mais longo, porque a amostragem ativa ela é mais complexa, né? Já tem diversos tipos de amostradores e que demandam aí acessórios, né, variados, né, e condições também bem variadas e amplas para se fazer esse trabalho. Então nós vamos estar falando um pouco sobre isso no nosso próximo vídeo, tá? E aproveitando, reforçando aí com vocês, não deixem de dar o seu like ou o seu dislike, o seu gostei ou não gostei, para que a gente tenha um balizador se a linguagem utilizada, se as informações que estão sendo passadas vão ser de importância para vocês que nos seguem, tá certo? Também não deixe de acionar o sininho para que novas publicações você já receba de imediato, em primeira mão, né, o aviso de que vai estar à disposição, tá certo? Então, nesse momento é isso. Muito obrigado vocês por nos acompanhar e qualquer dúvida estamos à disposição para poder responder e compartilhar com vocês um pouco mais de conhecimento. Estamos aqui à disposição. Obrigado.